Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde aos colaboradores da casa. Também cumprimento aqui os amigos internautas que nos assistem, as pessoas que acompanham a Câmara de Vereadores de Porto União na sessão online, toda segunda-feira às 14 horas. Fica aqui o nosso agradecimento por estarem conosco acompanhando o trabalho do seu vereador. Havendo quórum, pedindo por de Deus, declaro aberta a 29ª sessão extraordinária com efeito ordinário de 2020. Temos ata para apreciação na tarde de hoje. Ata 28ª sessão extraordinária. Consulto os senhores vereadores se tem algo a discutir com relação ao teor das atas, da ata, digo. Na hora de discutir, a ata se encontra aprovada. Projetos do Legislativo. Ementa denomina uma das vias públicas do município de Porto União de Bergentinas Longo. O vereador que a esse subscreve no uso legal e regimental de suas atribuições apresenta-se um projeto de lei. Fica denominada uma das vias públicas do município de Porto União de Bergentino Longo. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Porto União, 27 de julho de 2020. Vereador proponente, Gildo Luiz Macelai. Encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 15/2020, emenda, denomina uma das vias públicas de Jairo Melo Christian. O vereador que aí se subscreve no uso legal e regimental de suas atribuições apresenta o projeto de lei. Fica denominada uma das vias públicas do município de Porto União de Jairo Melo Christian. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador proponente Gildo Macelai. Projetos do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 37/2020, com a seguinte emenda. Altera o artigo da Lei número 4.411, de 23 de agosto de 2016, insere anexo ao mesmo diploma legal e dá outras providências. Assina o prefeito Eliseu Miba. Encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 38/2020, com a seguinte emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar a cápsula do tempo junto à Praça Martim José Frantz Enzenberg, em Santa Cruz do Timbó, e dá outras providências. Também encaminho à Comissão de Justiça e Redação Final. Assina o prefeito Eliseu Miba. Correspondências recebidas do Executivo Municipal. Com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao ofício número 96/2020, com a redação ao requerimento 27/2020, proposto pelo vereador Carlos Roderley, informo que será encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde para resposta ao requerido. Assina o prefeito Eliseu Miba. Correspondências recebidas diversas. Câmara dos Deputados, gabinete deputada Ângela Min. Com os meus cordiais cumprimentos, Vossa Excelência, estendido a todos os demais membros dessa nobre casa, venho por meio desta lhe comunicar que indiquei recursos financeiros ao seu município através da emenda impositiva individual LOA 2020, Programa Ação 2,90. Incremento temporário de custeio de serviço assistente hospitalar e ambulatorial para o cumprimento da meta no valor de R$150 mil. Recursos esses que encontrarão liberados e pagos conforme documento anexo. Espero que com uma boa governança pública esse recurso agora destinado para gerar efeitos necessários para melhorar as condições de vida de sua cidade e sua gente. Assina a deputada federal Ângela Min. Documentos apresentados pelos senhores vereadores. Conforme ofício número 83/2020, 1º de julho de 2020, conforme o regimento interno, venho-lhe por meio desse comunicar que abdico do tempo restante referente ao pedido do afastamento da vereadora Salime Fará. Renovo sinceros protestos de estima e distinto apreço e desejo votos de
pleno êxito e condução dessa Casa Legislativa, ao passo que nos coloca à disposição. Assina suplente do vereador do PSD, Miguel Chocailo Neto. Requerimentos para discussão e votação. Requerimento número 28, 2020. Seja conduzido na forma regimental, regime de urgência simples do projeto de lei número 36, 2020, do chefe do Poder Executivo Municipal, com a seguinte súmula: autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Hospital de Rede de Assistência SUS para procedimentos médicos, cirúrgicos, hospitalares, exames, consultas especializadas de ortopedia, traumatismo e caráter eletivo, e pagamento de sobreaviso e da outras providências. Este requerimento se encontra em discussão única, já sendo a matéria do dia para votação, para discussão e votação dos senhores vereadores. Está em discussão única. Está em votação única. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado, tendo em vista ser aprovado o requerimento, o projeto número 36, 2020, com processo 54, 2020, primeiramente com parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e também Finanças e Orçamento e Patrimônio. Os pareceres se encontram em discussão única. Está em votação única. Vereadores que concordam, apenas com estão. Sendo aprovados os pareceres, o processo se encontra em discussão única. Está em discussão única, processo 54/2020, projeto de lei número 36/2020. Está em votação única. Vereadores que concordam, apenas com estão. Foi aprovado, encaminho ao senhor prefeito para devida sanção. Também discussão e votação única. Processo número 54/2020, projeto de decreto legislativo. Súmula. Homologa o termo de cooperação técnica, convênio número 1, 2020, que entre si celebra o município de União da Vitória, Paraná, e o município de Porto União, Santa Catarina. Está em discussão única. Está em votação única. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado, encaminho para promulgação. Também segunda discussão e votação. Processo 42/2020. Projeto de lei 30/2020. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a revogar a Lei Municipal número 4.644, de 21 de janeiro de 2020, e da outras providências. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado, encaminho para a sanção. Primeira discussão e votação. Processo 46/2020. Projeto de lei número 10/2020. Origem, vereador Paulo Kowalski e Sandro Luciano Kalikowski. Súmula. Altera a nomenclatura da travessia Helmut Miller, localizada no bairro Santa Rosa, que passa a denominar-se Rua José Anselmo Schmidt. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado, encaminho para a próxima sessão, para a segunda discussão e votação. Também em primeira discussão e votação, processo número 47/2020. Projeto de lei número 11/2020. Origem, vereador Fernando Antônio Moreira. Súmula. Dispõe sobre obrigatoriedade da disponibilização de álcool em gel antisséptico nas repartições públicas e estabelecimentos comerciais do município de Porto União. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Vereadores que concordam, apenas como estão. Foi aprovado e será encaminhado para a próxima sessão, para a segunda discussão e votação. Também em primeira discussão e votação, processo 48/2020, projeto de lei 33/2020. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a revogar a Lei Municipal número 4.355, de 15 de julho de 2015, e da outras providências. Está em primeira votação. Discussão, digo. Está em primeira votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado, encaminho também para a próxima sessão, para discussão e votação.
Com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, processo 50/2020, projeto legislativo 6/2020. Súmula. Homologa o primeiro termo aditivo ao termo de fomento número 6/2019, processo administrativo número 10/2019, celebrado entre o município de Porto União e a Fundação Irmão, Centro Ambiental Irmão. Está em discussão, parecer favorável. Está em votação, vereadores que concordam, eles como estão. Foi aprovado, encaminho para a próxima sessão, para a primeira discussão e votação. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Processo número 51/2020, projeto de lei número, projeto de decreto legislativo número 07/2020. Origem, mesa diretora, súmula. Homologa o primeiro termo aditivo ao termo de fomento número 10/2019, processo administrativo número 9/2019, celebrado entre o município de Porto União e o Instituto Sempre Incentivando a Música, sim. Parecer favorável, está em discussão. Está em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado, encaminho para a próxima sessão, para a primeira discussão e votação. Com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final. Processo 52/2020, projeto de lei número 13/2020. Origem, vereador Luiz Alberto Pasqualin. Súmula, denomina a Unidade Básica de Saúde localizada no bairro Vicequim de Célio Olizar Pereira. Está em discussão o parecer favorável. Está em votação, vereadores que concordam, pelos que estão. Foi aprovado, encaminho para a Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Era o que tínhamos para apreciação nessa casa, pelos senhores vereadores. E, como é de praxe, irei passar a palavra aos senhores vereadores, iniciando hoje pelo vereador Gildo Luiz Macelais, se caso queira usar a palavra ou abdica. Boa tarde, presidente. Boa tarde, amigos vereadores. Tenho compromisso agora, senhor presidente, levar um familiar no hospital. Abdico da palavra e peço licença para me retirar. Pois não, vereador, fica à vontade. Passo de antemão, então, a palavra ao vereador Luiz Alberto Pasqualin, se assim o desejar. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais colegas vereadores. Um assunto bastante pertinente hoje nas redes sociais, quando se fala do edil, se fala do vereador. E hoje eu quero abrir um parênteses, não para defender a classe dos vereadores, mas justificar o porquê. Senhor presidente, hoje, em conformidade com a Constituição Federal, aprovada em 1988, se não me falha a memória, alguns artigos correspondem até hoje quando se fala em instrumento político. Eu digo isso porque as redes sociais criticam que o vereador não devia existir, não deveria receber salário. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não, mas, como eu disse, apenas cumprir o que determina a Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, ela diz que, para Porto União, os municípios de 15 mil habitantes poderá ter 9 vereadores. Até 11, os municípios que têm até 30 mil habitantes. E 13 vereadores, municípios com até 50 mil habitantes. E hoje, Porto União já teve 9, já teve 11, já teve 13 vereadores. Está amparado na Constituição Federal. Não fomos nós os responsáveis pelo número de cadeiras no Legislativo de Porto União.
Em segundo, o vereador Paulo Kowalski, quero enaltecer aqui os critérios que a Constituição outorgou o número de senadores para a nossa República. Quero fazer uma comparação básica aqui com todos os vereadores e os internautas que nos assistem na sessão de hoje. Senador, são 81, 3 por estado brasileiro. Comparação que faço agora e as pessoas que analisam. O menor estado brasileiro em número de eleitores é Roraima, com 233 mil eleitores. O maior estado brasileiro em número de eleitores é São Paulo, com 29 milhões de eleitores. Comparação que faço, senhor presidente. O estado de Roraima, com 233 mil eleitores, tem o mesmo número de senadores que São Paulo. Será correto isso? É verdadeiro isso? Pode. A Constituição de 88 determinou que seria assim. O estado de Roraima tem menos eleitores que a cidade de Joinville, que tem 400 mil eleitores. Por que hoje somente a cobrança em cima daqueles que somente cumprem a lei? Roraima hoje tem 8 deputados federais. Santa Catarina, com 4 milhões e meio de eleitores, tem 16 deputados. Então, meus amigos, minhas amigas que estão nos assistindo, meus caros colegas vereadores, as mudanças têm que ser iniciadas, têm que ser realizadas e terão que ser feitas de cima para baixo, não de baixo para cima. Porque demagogia qualquer um pode fazer. Hoje, senhor presidente, Sandro Luciano Kalikowski, o país tem 5.470 municípios, correto? Tem 5.470 vice-prefeitos, com todo o respeito que tenho por todos os vice-prefeitos do Brasil. Há necessidade de vice-prefeito? Não há, porque o presidente do Legislativo, na ausência do prefeito, poderia assumir o presidente da Câmara, ou o presidente da Câmara. Assim, nós iniciaríamos a fazer uma economia nesse país. Nós temos hoje 513 deputados na Câmara Federal. Nós bem que poderíamos trabalhar com a metade desses. Mas a vítima, o Cristo, parece que são aqueles que estão lá nas suas vidas, fazendo o seu trabalho no dia a dia. Qual é a função do vereador? A função do vereador é duas somente: legislar e apresentar a fiscalização no Poder Executivo. Então, meus caríssimos amigos, há muita coisa errada que deve ser corrigida neste país. O que nós não podemos admitir, aceitar, é críticas somente de pessoas que não entendem o trabalho realizado pelos vereadores, que somente viemos na Câmara uma vez por semana. Não é verdade. Nós temos 6 comissões que exaram parecer em todos os projetos de lei para chegar até a mesa diretora para ser votado. Isso ninguém fala. Que nós passamos analisando com o apoio dos nossos técnicos, com o apoio dos nossos departamentos jurídicos, porque nós não conhecemos profundamente todas as leis e por isso somos assessorados, não só na Câmara de Vereadores, como no Senado, como na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas. Então, senhor presidente, meus amigos vereadores, meus colegas, precisa ser revisto essas situações, porque eu não me coloco como um irresponsável político. Se eu tive e tenho 7 mandatos, porque muito já contribuí para essa cidade. Não é à toa que todos nós, vereadores aqui, temos os nossos contatos, tanto na Assembleia
Legislativa, como na Câmara Federal e no Senado. Porto União precisa voltar a respirar politicamente, coisa que há muito tempo já deixou. Os últimos governos que passaram em Santa Catarina não foram compromissados com a cidade de Porto União. O penúltimo governo do senhor Raimundo Colombo veio aqui no ano de 2017, no centenário do município, e prometeu a pavimentação asfáltica da área industrial. Até hoje não veio, o compromisso ficou com quem agora? Ficou com o prefeito Eliseu, que vai pavimentar aquela área, quer queira ou quer não queira. É de lá que sai toda a economia do nosso município. E digo mais, esse comprometimento que tem o governador Moisés com Porto União, ou com todos os 295 municípios do estado, que não visitou 1%. Que governador que é esse? Governador, para legislar no estado, tem que ser municipalista, conhecer os problemas de cada município. E nós aqui, pagando o pato por aquilo, por aqueles que nós deixamos de eleger, e elegemos as pessoas erradas. Porto União hoje, repito, em 200 mil votos no Planalto Norte, não tem um deputado federal, não tem um deputado estadual. Os mais próximos de nós e que estão nos ajudando, o deputado Sheldini, o deputado Suquete, lá de Jaraguá do Sul. Que comprometimento que nós temos, e ninguém fala isso. Quando nós formos votar, nós temos que escolher bem, vereador Neylor Grabowski, porque senão nós vamos esperar 4 anos para recompor o que realizamos. Então, senhor presidente, meus colegas vereadores, é isso que nós temos que interpretar. Não é só querer se defender do salário que nós ganhamos. Não fomos nós que colocamos na lei. Nós apenas cumprimos a lei. 5.460 municípios no Brasil, quantos se dispuseram a reduzir seu salário? Então, meus amigos, nós precisamos fazer uma reflexão. Nós precisamos fazer uma autoanálise. Não é ir em emissora de rádio, fazer demagogia. Nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que nós fazemos. Então, senhor presidente, isto seria parte do meu pronunciamento na sessão de hoje. Não em defesa dos vereadores, muito pelo contrário, em defesa dos munícipes, dos 35, 37 mil habitantes que tem o município de Porto União. Daqui uns dias, vamos retornar em 1977, quando o finado Alexandre Puzina disse: União tem que passar para o Paraná. E muitas das razões podem acontecer de fato e de direito para passar para o Paraná. Nós corremos para visitar a capital do estado, que são aproximadamente 500 quilômetros. Em temporadas, levamos de 7 a 8 horas para chegar na capital. Enquanto para chegar na capital paranaense, Curitiba, nós temos 3 acessos. Vamos por Palmeira, vamos por São Mateus, vamos por Mafra, Fazenda Rio Grande, estamos lá em 2 horas e meia, no máximo 3 horas. E tem mais uma, senhores vereadores, um colégio de 100 mil habitantes, 75 mil eleitores, seria olhado com mais carinho, mais prazer pela classe política. Agora, como diz todos nós, 100 e tantos deputados pegaram votos em Porto União, que nenhum tem comprometimento conosco. Quando fomos votar agora na última eleição, gente de Chapecó, gente de candidatos de Criciúma, Blumenau, Itajaí, Joinville, fizeram votos e muitos votos aqui e ninguém nos deu respaldo até hoje. Tem que mudar sim, mas tem que mudar com responsabilidade, tem que mudar com consciência.
Nós temos municípios na nossa região que renovou todos. E olha o comprometimento que deu à sua cidade. Tem que ter conhecimento do que faz. E assim eu digo que todos nós, 11 vereadores, somos compromissados com a nossa cidade. Uns a mais, outros a menos, cada um age da sua forma, do seu jeito de ser. Então, senhor presidente, o senhor que está num bate-papo espetacular aí na presidência, tem que ter jeito para a coisa. Ou acha que atrás dessa telinha, sentado, digitando, acha que vai ter o respeito da sociedade? Popularidade, respeito, se conquista com trabalho, com dedicação. É isso que nós fazemos aqui no município de Porto União. É isso que o prefeito Eliseu fez nos seus 2 mandatos anteriores e nesse que está indo agora. Por isso que tem o aval da população. Trabalhar com dignidade, com responsabilidade. É isso que nós temos que fazer. Se estou certo ou estou errado, não sei. Mas esse é o meu posicionamento hoje, senhor presidente. E o meu desabafo por tudo aquilo que nós realizamos e somos deixados de lado. Mas a resposta vai vir para aqueles, para todos nós que vamos concorrer. A próxima eleição, alguns não irão mais, mas é no Brasil inteiro. Se tiver que mudar, tem que mudar, mas mude para melhor. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço as palavras do vereador e concordo com Vossa Excelência em alguns assuntos ali, porque realmente as coisas se generalizaram na tal de internet e as pessoas que não têm a coragem e muito menos a competência para ser candidato, ou porque não podem, porque estão com dezenas, se não centenas de processos, aí não conseguem ser candidato, falam de quem é. Mas primeiro você tem que estar limpo para ser candidato, limpo na justiça, e segundo, você tem que estar afiliado num partido. E o partido tem que querer que você seja candidato. Se você tiver moral para ser, o partido vai deixar. E essas pessoas, com certeza, que falam é porque não tem moral e muito menos condições de ser candidato perante a justiça. Passo a palavra ao vereador Paulo Kowalski, se assim o desejar. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, demais colegas vereadores. Eu vou abdicar da palavra hoje, senhor presidente. Então, passo de antemão a palavra ao vereador Jacir Bart, se assim o desejar. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos senhores vereadores. Eu também, como o Paulo colocou, também abdico da minha palavra. E faço das palavras do nosso vereador Luiz Alberto Pasqualin as minhas palavras. Obrigado, vereador. Passo então ao vereador Neylor Grabowski. Boa tarde, senhor presidente. Eu também praticamente abdico da minha palavra, mas eu acho que de comum acordo aí com os vereadores, eu acho que perdemos o senhor Fritz Pon essa semana, né? Um figuraço, uma pessoa muito importante aí para a nossa sociedade. De repente nós fazemos aí um ofício de pesar à família, né? Que já sofreu tanto, né? Esses últimos anos aí, né? Então, era isso, senhor presidente. Obrigado. Vamos fazer sim, eu peço para a Secretaria da Casa fazer e o vereador que desejar assinar, assina, tá bom? Vereador Hélio Miguel Weber. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos acompanham pelas redes sociais. Hoje também não tenho nenhum assunto a ser especificamente abordado, mas novamente volto a pedir a todos que não atrapalhem o serviço que está sendo feito ali próximo a Reunidas. Estamos com o nosso pessoal do Trem das Etnias mexendo na ferrovia e, por incrível que pareça, nós estamos mexendo ali no lastro para colocar ornamentação e tem pessoas que vão com o carrinho de mão buscar a pedra. A gente já tem uma dificuldade por falta de pedra, então eu peço que as pessoas que respeitem o trabalho que está sendo feito, porque é complicado. E volto novamente, volto novamente a pedir, não ande de bicicleta nem de moto no trajeto, senão nós teremos que passar a fechar alguns locais, tá?
Se é isso, senhor presidente, desejo a todos uma boa semana. É uma pena, né, vereador Hélio, que isso aconteça. E essas mesmas pessoas falam mal dos políticos. Na verdade, os corruptos são eles, porque isso aí é um roubo. Se lá pegar pedra pública, é roubo. Isso não tem outra palavra. Essa é minha franqueza e minha sinceridade. Por outro lado, presidente, também a gente às vezes só sabe criticar, mas por outro lado nós temos pessoas que nos ajudam ali naquele trajeto do trecho da Reunidas até no final da rua Aziz Domingues. Os moradores já arborizaram aquele trecho, estão cuidando, estão preparando, deixando o ambiente, o lugar bem mais bonito. Enfim, todo mundo se preparando para que, quando nós estivermos realmente trabalhando com o turismo, a nossa cidade seja mais acolhedora e mais aprazível para quem venha visitar-nos, né? Então, eu também, ao mesmo tempo, quero elogiar aqueles que estão fazendo o trabalho inverso, estão cuidando e caprichando nas frentes de suas casas, enfim, né, deixando o ambiente mais bonito. Parabéns para esses e sinto muito por aqueles que vão mexer no que não é deles. Passa a palavra ao vereador Christian Agenor Martins. Abro mão do meu tempo, senhor presidente. Então, com a abdicação do tempo do vereador Christian, passa o vereador Fernando Moreira. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, senhor presidente. Eu só quero justificar o meu atraso no ingresso da sessão. Senhor presidente, deu um probleminha na internet aqui na fábrica. Eu tive que ir a outra internet e agora deu tudo certo. Só esse é o motivo do meu atraso. Mas eu também abdico do meu tempo e pode prosseguir a sessão. Obrigado, Sandro. Eu agradeço e já justificado, com certeza, e o senhor é um vereador que sempre está presente nas sessões. Só para encerrar, então, a sessão, né, só quero agradecer aos senhores vereadores e dizer que está tendo esse programa numa rede de rádios aqui de União da Vitória, né, onde abrange também Porto União, e algumas entrevistas feitas com os vereadores da Câmara de Porto União e da Câmara de União da Vitória. Porque eu gostaria que as emissoras que estão fazendo essas perguntas e essa entrevista, que, se possível, repetisse na íntegra de todos os vereadores que falaram, porque no site está só uma parte, daí fica um mal entendido, e existe muita reclamação dos vereadores com relação ao site da rádio, a Vevale, que colocou parte das entrevistas e daí fica algo no ar sempre. E daí algumas críticas injustas da população com relação porque não está a entrevista inteira. Então, eu gostaria muito que se colocasse a entrevista inteira e também dizer tanto a imprensa quanto os senhores vereadores que ninguém é obrigado a fazer a entrevista. O vereador que achar que não deve fazer, não faz e não será prejudicado em nada por causa disso. Eu acho que o vereador é livre-arbítrio. Cada um, se achar que faz, faz. Se achar que não deve fazer, não faz. Então, só seria isso, só para pedir para ver vale, se possível, colocar na íntegra as entrevistas. Pelo menos a minha, eu peço que faça isso para não ficar meias palavras, que meias palavras nunca são certas. Certas é as palavras inteiras. Seja de bem ou de mal, ela tem que ser inteira. Então fica aí esse meu pedido. Não havendo nada mais a tratar, agradeço aos senhores vereadores, agradeço aos colaboradores da casa pelo andamento dessa sessão online e também aos amigos e colegas internautas que acompanham a Câmara Municipal de Porto União através do nosso site, TV Câmara. Fica aqui meu abraço e meu agradecimento por vocês nos acompanharem e dou por encerrada a 29ª sessão extraordinária com efeito ordinário e já fica convocado para a próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 14 horas, para a 30ª sessão. Um abraço e boa tarde a todos.